parábola do semeador, capítulo 13, do Evangelho de Mateus, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Vou dar uma paradinha aqui, só para a gente entender. Jesus chegou, tinha uma multidão grande na praia, e ele queria ficar diante daquele povo. Então vamos entender aqui, vocês estão na praia, eu estou no barquinho aqui no mar, amém? Vamos continuar. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem eu tenho ouvidos para ouvir, ouça. Vocês têm ouvido para ouvir, eu acredito, né? Então vamos ouvir. Irmãos, então, como eu já falei, todo mundo conhece muito essa história, né? Então ele vai falar que tinha um semeador. Só que eu vou fazer um comparativo para vocês terem, eu já vou começar a mudar um pouco a coisa aqui para vocês entenderem. O semeador, vamos voltar lá para a época de Jesus. Provavelmente ele pegava as sementes e chegava no campo e ia jogando, assim, jogando as sementes. Não tinha muita técnica, não tinha outras assim, ferramentas como nós temos hoje. Mas o semeador fazia mais ou menos isso. Então ele estava ali semeando sementes. Aí ele fala que algumas sementes caíram no caminho, outras caíram num solo rochoso, outras caíram entre espinhos e outras caíram na terra fértil. Mas eu vou pedir para a irmã colocar para mim, mesmo Mateus, no 13, só que agora no versículo 24 e no 25, vocês vão entender. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Próximo. Mas, enquanto dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Eu falei que o semeador jogou a semente. Aí nessa segunda parábola, ele vai falar que ele escolheu a semente boa, ele semeou tudo bonitinho. Só que o inimigo veio e jogou uma semente do joio no meio do trigo. Então aí eu já vou deixar a primeira questão para você refletir. Pode estar sendo semeada na sua vida boa semente, mas com certeza o inimigo também vai estar semeando. Agora cabe o que a você? Qual que você vai regar? Qual que você vai cuidar? Qual que você vai tratar? Então você tem que tomar muito cuidado, porque na palavra diz que a semente do joio e do trigo são idênticas. Então muitas vezes o inimigo ele semeia coisa na sua vida que você acha que é até coisa de Deus, falando isso é muito bom. Mas por quê? Porque o coração é enganoso e muitas vezes o coração fala para você, isso é bom, só que não é de Deus. Então começa aí a primeira lição que a gente tem que aprender, a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Qual é a semente que está sendo semeada no teu coração? O que você está alimentando? O que você está fazendo crescer dentro da tua vida? Porque o coração, ele é muito, assim, imediatista. Ele vai naquilo que ele enxerga. Então, o que acontece? O inimigo, ele vai, muitas vezes, te patrocinar coisas desse mundo.
Ele vai facilitar para você ter carro, uma casa muito boa, um emprego maravilhoso. Mas Ele vai fazer tudo isso para que você se afaste da semente boa que o Senhor está colocando na sua vida. Porque muitas vezes você conquistou tudo aquilo. E aí quando você está lá, muito bem de vida, você olha para a tua vida e fala, minha vida é vazia. Por quê? Porque você não tem a essência, você não tem Deus. E aí quando você começa a sofrer, porque o inimigo é assim, ele te dá, mas ele chega uma hora que ele vem buscar. E quando ele vem para buscar, aí é grave, aí é complicado. Que aí vem doença, aí vem, quando você vai olhar, você já perdeu a sua família, muitas vezes pela ganância, muitas vezes você perdeu até o seu relacionamento, você perdeu muitas vezes os filhos para droga, e tantas outras coisas mais. Por quê? Porque aquela sementinha que era igual a do trigo, que era o joio, ela começa a crescer, e ela começa a ficar maior que o trigo, aí você nem enxerga mais o trigo, que é o alimento, é o pão que o Senhor oferece para nós. Você coloca tanta coisa na tua vida, que você não tem tempo para as coisas de Deus. É o joio cobrindo o trigo. Mas lá no começo, na primeira parábola do semeador, ele vai falar que as coisas caíram, as sementes caíram no caminho. E o que seria o cair no caminho? Aí tem mais responsabilidade nossa, que já estamos há algum tempo na igreja. Nós que já vivenciamos as coisas de Deus. Porque o caminho, muitas vezes o caminho é para alguém que está chegando agora na igreja. E essa pessoa, ela começa a receber essa semente, ela está no caminho ainda. Mas muitas vezes a gente fala assim, o inimigo veio e tomou dela. Muitas vezes não precisa nem o inimigo. Muitas vezes nós mesmos afastamos aquela pessoa que está no começo da sua conversão. Por quê? Porque nós damos um mau exemplo. E aí a pessoa fala assim, para que eu vou seguir isso? Para ser ruim que nem ele? Então muitas vezes o caminho não é nem o inimigo que vem para pegar a semente, não. Somos nós mesmos que trazemos uma pessoa para a igreja, achando que ela vai se converter, que ela vai seguir o caminho dela, e nós mesmos fazemos ela se afastar do caminho. E aí na palavra do semeador vai falar que as aves vêm e comem essa semente. Vamos nos policiar para que nós não sejamos aves que estão tirando a semente daquele que está chegando. Aí ele vai falar também que algumas sementes caem sobre a rocha. Aí aquela rocha dura, ele fala que a semente germina rapidinho. Só que o que acontece? A raiz não consegue infiltrar na rocha. E aí só o simples fato do sol mais forte, ela queima, ela não tem resistência, ela não tem como puxar água, não tem como puxar alimento, e ela acaba morrendo, porque aquele solo é duro, que nem uma pedra. Aí voltamos a nós de novo. Tem pessoas que chegam na igreja com o coração duro como uma pedra, magoadas, machucadas, marcadas por grandes coisas que elas passaram na vida. E nós, como pessoas que já estamos no caminho há algum tempo, teremos que receber essas pessoas de mão aberta, de coração aberto, e tentar entender, levar uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, alguma coisa que faça essa pessoa refletir um pouco naquilo que ela está passando, e tentando amolecer o coração dessa pessoa, tirar essa mágoa, tirar essa dor. Muitas vezes é um perdão que ela precisa liberar, ou um perdão que ela precisa aceitar também, porque muitas vezes a pessoa pede perdão e você não aceita. Fala, não, você fala com Deus, mas você não perdoa. Então essas pessoas muitas vezes dependem de nós, membresia, principalmente nós que somos líderes de GCD, líderes de ministério, pastores. Nós temos essa responsabilidade ainda maior ainda, porque nós estamos aqui para receber essas pessoas, para salvar, para curar, libertar, ganhar essas almas para o reino do Senhor. E essas pessoas muitas vezes estão com o coração tão duro, tão duro, tão duro, que ela chega aqui no culto, a palavra é maravilhosa, o preleitor está aqui, está jogando promessa para todo mundo, profetizando um monte de coisa, e aquela pessoa até pensa em conseguir aquilo, mas porque o coração está duro,
aquela semente bate no coração dela e não germina. Se germina, morre, porque ela está muito machucada, ela está muito ferida, e ela precisa ser tratada. Aí vai falar na palavra ainda, que algumas sementes vão cair no solo onde tem espinhos, gravetos. E aí o que acontece? A semente, ela germina, ela brota, ela começa a crescer, mas aqueles gravetos, aqueles espinhos vão sufocando aquela plantinha que está nascendo, e ela não consegue passar por aquilo, e acaba morrendo. Aí trazendo para nós, as pessoas que não conseguem se desligar do mundo, e não conseguem mergulhar no mundo espiritual. Por quê? Porque ela recebe a palavra, ela escuta, ela muitas vezes até estuda a palavra, ela lê, ela vê pregações, ela escuta o louvor, mas só que ela se deixa levar muito pelas coisas do mundo, as angústias, as amarguras, ela traz tudo aquilo para ela. Ela está sentada aqui muitas vezes na igreja, mas está pensando no que ela vai passar amanhã. Ela não consegue se desligar do mundo lá fora. Muitas vezes ela adquiriu vícios que ela não consegue sair desse vício. Pode ser a bebida, pode ser as drogas, pode ser a infidelidade. E aí o que acontece? Isso vai sufocando, vai minando aquela planta que era para crescer e dar fruto. E ela não consegue, por quê? Porque aquilo vai sufocando, ela não consegue viver em duas verdades diferentes. Não dá para servir a dois deuses. Um você ama, o outro você odeia. Então como que você pode falar que você ama a Deus e você faz tudo do mundo? Ou você está no mundo ou você está em Deus. Nós somos estrangeiros nesse mundo. O nosso lugar não é aqui, é na glória do Pai. E é isso que nós buscamos. Só que muitas vezes nós não entendemos que para alcançar isso, nós não podemos nos apegar às coisas do mundo. Nós precisamos das coisas do mundo, porque nós temos que viver, nós temos que comer, se alimentar, trabalhar e tudo mais. Tem filhos para criar. Mas a gente não pode colocar que isso é o primeiro lugar de tudo. O primeiro lugar, o primeiro ministério é a família. Deus, Ele está acima de todas as coisas, mas você tem que cuidar da tua família. Você tem que cuidar do seu primeiro ministério. E as pessoas, elas vão se afastando cada vez mais. E aí ela começa a ficar sufocada, porque alguém chama para você, vamos lá no culto. Pô, cara, hoje eu tenho um churrasco lá da empresa. Chega na outra semana, e aí, vamos lá no culto? Cara, hoje eu vou ter que fazer hora extra. Porque muitas vezes o cara se endividou tanto para poder comprar um carro do ano, e aí tem que ficar trabalhando que nem um louco. Aí ele não vem na igreja, ele não acompanha a família, ele começa a abandonar os filhos, e aí ele vai perdendo tudo. Ele vai perdendo o ministério dele, que é a família. Ele vai perdendo a intimidade com Deus. E aquilo vai sufocando ele, vai afastando ele cada vez mais de Deus. Porque você estando próximo de Deus, Ele vai estar te abençoando. E a planta para crescer, o que ela precisa? Ela precisa ser regada todo dia. E o que o Senhor plantou dentro do coração de cada um de nós precisa ser regado todo dia. Precisa ser regado todo dia. Aquela história de falar, essa semana eu não vou na igreja, não preciso, eu já fui a semana passada. Você almoça, mas você janta. Você toma café de manhã, no outro dia você vai e faz as mesmas coisas. Você está se alimentando, a carne está se alimentando, mas o espírito também precisa. Porque quanto mais você vai ficando longe do alimento que vem do Senhor, o inimigo, lembra que eu falei do semeador, aquele que veio à noite e jogou a semente, não a semente boa, ele vai estar jogando também a semente. Só que quando você se afasta do Senhor, a semente que o Senhor semeou no teu coração, ela não vai crescer, mas a do inimigo cresce, porque ele está em cima de você o tempo todo. Ele só está esperando você dar uma brechinha
você dá uma brechinha para ele, e ele vai fazendo, e vai fazendo um estrago que você nem acredita. É aquela história do nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu posso ir lá na festa, eu posso tomar um copo de cerveja, não vai ter problema nenhum. Aí o cara volta de lá torto, bêbado, embriagado, porque ele tomou a primeira. Aí ele já deu uma brecha para o inimigo deita e rola. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí a última semente que ele fala que é aquela que cai no solo bom, no solo fértil. Solo bom, solo fértil. Quando eu estava pensando nessa palavra, me remeteu ao tempo que eu era criança. Faz algum tempo, tá? Vai, uns 40 anos ou mais. Eu era ainda mais de 40. Ixi, eu devia ter uns 10, então uns 50 anos atrás, olha só. E o meu pai, a casa dele até hoje, é um terreno muito grande. Lá é 10 por 50. E o meu pai, naquela época, meu pai estava muito de saúde e tudo, ele fazia os canteiros no quintal. E a gente via o cuidado que ele tinha. Ele vinha com um machado, ele vinha com aquele enxadão, e ele cavocava aquela terra dura. Ele amolecia aquela terra. A gente tinha galinha, ele pegava o esterco da galinha, ele preparava, ele colocava junto com aquela terra. Aí ele fazia aquele monte, aquela terra bem fofa, e deixava aquela terra ali descansando. E depois que estava já algum tempo, ele vinha, ele regava a terra sem semente nenhuma, mas ele já deixava para ela ficar bem fofinha. Aí ele vinha e jogava a semente. Na parábola do semeador, ele fala que a semente cai no caminho e os pássaros vêm. O meu pai tinha um cuidado que ele passava umas linhas, assim de ponta a ponta, e colocava umas fitas de tecido. Aquilo espantava as aves. As aves não comiam a semente. E ele continuava ali regando. E aquela semente, naturalmente elas aprofundavam na terra. Passavam alguns dias, já estava lá germinando. E a terra era tão fofa, que ele deixava tão fofinha, que aí a gente plantava cenoura, rabanete, beterraba, e você via que aquilo, você não via o fruto, você só via as ramas. E ele ensinava para a gente assim, se a terra estiver dura, ela vai tentar aprofundar e não vai. E o que vai acontecer? Ela vai ficar um pouco para fora, ela vai rachar. Muitas vezes, talvez você já viram no mercado, na feira, alguma cenoura rachada em cima, o rabanete que acontece muito, a beterraba. Por quê? Porque a terra onde foi plantada não estava fofa. Então ela não conseguiu infiltrar. É a mesma história que está na parábola do semeador. Ele falou que aquela semente não conseguiu infiltrar. Ela até brotou, só que morreu com o sol. Então, primeira coisa que você tem que fazer é afofar, é tratar, cuidar, pôr alguma coisa para que a ave não venha comer a semente. E a ave, ele diz aqui que é o inimigo a gente entende como o inimigo, não precisa nem falar o nome dele. Então a gente tem que se cuidar, para que ele não venha roubar essa semente que a gente com tanto carinho está ali colocando para a gente poder aproveitar depois, colher aquilo depois. Na segunda parte do semeador, ele vai falar das pedras, né? Então, nesse exemplo que eu estou dando, também tem muito a ver. Porque eu falei para você no começo, que ele tinha que vir com um enxadão, porque a terra era dura. Se ele jogasse a semente ali e molhasse, não ia acontecer nada. Então, ele tinha que afofar aquela terra. Se tinha pedra, tinha alguma coisa, ele tirava, para aquela terra ficar fofa, para preparar, para receber a semente. E aí tudo dá certo. Na terceira parte do semeador, ele vai falar dos gravetos, dos espinhos. Se você vê hoje, na agricultura moderna, eles chegam a fazer o quê? Queimar, antes de preparar alguma coisa, para que queima tudo aquilo que for aquela imundície que está sobre a terra. Gravetos, galhos, aquelas ervas que não são boas, que se elas permanecerem na terra, elas vão matar aquilo que você vai plantar. Então você vê, até queimar. Não tem um hino que fala assim, deixa queimar. Muitas vezes a gente tem que passar por isso também, tem que deixar queimar, para a gente ser purificado, para a gente ser limpo. Pode ser que vai doer? Vai. Por quê? Porque muitas vezes tem coisas que
vão prejudicar a nossa vida com Deus, mas que a gente se apega tanto que é difícil de se colocar aquilo de lado. Quem gosta muito de futebol, vai começar aquela tentação, né? Você começa a vir na igreja, aí você tá para vir no culto da manhã, tua mulher quer vir no culto da manhã, aí alguém vem e chama, ô, domingão lá, ó, 10 horas vai ter um jogo, e eu quero que você vá jogar. Aí você fala para a patroa assim, ó, bem, eu não vou no culto não, o pessoal está lá contando comigo para jogar. Aí você já começa a arrumar uma treta em casa, e você vai se afastando, você não vem. Então o inimigo, ele faz essa sujeirinha com a gente. Então essas coisas são os gravetos, como eu falei. Então a agricultura hoje, diferentemente daquela época, ela se preocupa muito com o quê? Com a semente. Que não se perca a semente. Você pode ver que hoje ninguém planta mais assim, ó, jogando a semente. Tem aqueles mais artesanais, usam um negócio que parece um fólio, que ele vai fincando na terra e vai caindo a semente. Os mais modernos têm máquinas semeadeiras aí, coisa moderna, que ela é calculada a tantos metros, vai caindo semente, você cai 10 sementes a cada 1 metro, e quando você for contar lá, está certinho aquilo, é tecnologia, é controlado via satélite, é um computador de bordo, o cara que vai ali dentro, ele vai no ar-condicionado, uma coisa moderna, para não se perder a semente. Mas será que só esse cuidado de não perder a semente seria o suficiente? Não, porque eles preparam a terra, eles preparam o solo. Por que adianta você jogar a semente certinho, no lugar certinho, mas se aquele lugar certinho não tiver ainda preparado para receber aquela semente? Aí o que eles fazem? Como eu falei, muitas vezes eles queimam aquele campo. Aí eles vêm com um arado, aram aquela terra, e quando ele está arando a terra, o que ele está fazendo? Está afofando a terra. Ele está tirando aquele solo duro. Muitas vezes você olha lá e fala assim, nossa, mas aquilo ali é um barranco. O que os caras vão plantar aí? Meu, eles vêm com as máquinas. Eles fazem aquele preparo todo. Quando você olha lá, você nem acredita. Aí quando você passa de um tempo lá, você vê tudo verdinho assim, ó. Soja. A gente aqui indo para Cardeal, Elias Fausto, você vê a cana. Mas porque eles preparam. Então para você não perder a semente, você tem que preparar o solo. E o preparar o solo, será que a gente prepara o solo? Porque muita gente vem na igreja, nós tivemos aqui domingo passado, o pastor Oséias. E todo mundo está muito acostumado com o pastor Oséias, né? Que ele chega, agora levanta a mão que eu vou profetizar, toma posse da profecia. Toma posse. Mas como está teu solo? Você pode até tomar posse. Ela pode até entrar no teu coração. Mas se o teu coração tiver que nem uma pedra, tiver cheio de graveto, espinho e outras coisas, não vai adiantar nada. E muitas vezes a pessoa, o que acontece com ela? Ela se frustra. Fala, nossa, eu venho tanto na igreja, eu escuto tanta profecia, é tanta gente falando que eu vou prosperar, que eu vou não sei o que, que eu vou não sei o que lá, e não acontece. Por quê? Teu solo não está fértil, meu irmão. Teu solo não está fértil. E o que eu falei aqui no começo? Que a palavra que foi colocada na segunda-feira era de purificação. Nós temos que nos purificar. Se a gente quiser viver o melhor de Deus, ainda aqui nesse mundo, nós temos que estar purificados. Nós temos que buscar a santidade a todo momento. Nós somos pecadores, somos pecadores. Nós vamos pecar? Vamos pecar. Mas o Senhor, Ele é de uma infinita bondade e compaixão. Basta você se arrepender, pedir perdão, mas de coração, não só da boca para fora, porque o Senhor, Ele conhece o coração de cada um de nós, e Ele sabe o que você vai estar falando. Tem aquele trecho da palavra que vai dizer daquela mulher adúltera, que foi pega em adultério. Jesus faz tudo aquele processo, né? Fala, vocês querem matar ela? Vocês querem apedrejar ela?
Maravilha. Pode pegar as pedras. Só que aí, ó, atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. O que aconteceu? Todo mundo largou as pedras. E aí quando todo mundo foi embora, ele chegou para aquela mulher e falou assim: cadê os que te acusavam? Aí ela fala assim: foram embora. Aí ele fala para ela assim: eu também não vou te acusar, mas só uma coisa, vai e não peques mais. Então você vê, ela não fez nada, ela não clamou por nada, ela não pediu nada. Todo mundo já tinha julgado, mas o Senhor que estava ali, ele, sem fazer muita coisa, ele não colocou, ele pegou, ele entregou para quem estava julgando. Falou: vocês estão julgando? Então tá. Da mesma forma que vocês estão julgando, eu quero que vocês se julguem também. Então as coisas com o Senhor é assim. Da mesma régua que você vai julgar, com ela você também vai ser medido. Então toma cuidado quando você estiver julgando ou acusando alguém, porque isso vai voltar para você também. Então a gente tem que ter um coração limpo. A gente tem que ter o coração sem pedra, sem rancor, sem mágoa. Muitas vezes as pessoas têm coisas lá dentro que no dia a dia ela não lembra, mas quando você começa num momento alguma coisa, aquilo volta para você de novo, alguma coisa lá de trás, isso está lá dentro, isso é uma semente, é um joio que está lá dentro do teu coração, que aquilo a qualquer momento ela vem e te machuca, porque é uma coisa que você fez para alguém, alguma coisa que ficou mal resolvida. Essa pessoa está longe, mas um dia você vai em algum lugar e você encontra com aquela pessoa. O constrangimento, aquilo dói, aquilo machuca, porque fica aquela coisa. O que muitas vezes você faz? Você atravessa a rua, vai para o outro lado, você abaixa a cabeça, porque você não tem coragem de enfrentar, olhar aquela pessoa, porque você muitas vezes não teve coragem de pedir o perdão. O perdão, ele faz parte de limpar teu coração. Ele faz parte de te purificar também. Para quando a semente vier, teu coração estiver bonitinho para receber aquela semente. Porque você vê que na palavra vai falar que a semente, quando ela cai no solo bom, no coração bom, ela vai multiplicar 100, 60, 30 vezes. Então aquele fruto, aquela sementinha, ela vai crescer e ela vai dar 100 vezes aquela semente, 60, 30, você vai ser próspero. E essa semente que você vai estar recebendo, o que vai acontecer? Você vai estar compartilhando com aquele que está do seu lado, que está na jornada com você, a tua família. Porque quando um é abençoado na casa, a casa toda é abençoada. Porque quando Deus ele entra numa casa, ele não entra para pegar um só, ele quer pegar a casa toda. É que nem diz lá: eu e minha família serviremos ao Senhor. É isso que ele quer da gente. Mas para as coisas acontecer depende de um ter atitude, um ter coragem, um ser bastante assim fiel nas coisas de Deus. Por mais que você vai ouvir dentro da tua casa: aí, mas já vai para a igreja de novo? Deixa eu falar. Você vai. A pastora ia, eu não ia, e ela foi. Bom, quando eu conheci ela, já era pastora, eu era do mundo, e ela foi. E ela não ficava assim no meu pé: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Aí eu falava para ela que eu era católico, nunca ia na igreja. Quando eu ia na casa da minha mãe, a minha mãe muitas vezes: vamos na igreja? Aí até eu ia. Aí ela chegou a ir lá na igreja católica comigo. A minha mãe tomou um susto com ela, porque quando ela chegou, ela se ajoelhou, e ela faz como a gente faz aqui. O católico, ele se ajoelha e fica de frente para o altar. A Meg ficou de costa. A minha mãe falou: o que você está fazendo? Você não pode ficar desse jeito para lá. Aí eu falei: mãe, ela está ajoelhada do mesmo jeito. Eu também não estava indo na igreja. Mas, você vê, ela foi. Porque ela pensava assim: eu vou lá na dele, mas eu vou trazer ele para a minha. Então ela colocou assim: eu fui, agora é a vez tua de ir. E eu fui algumas vezes na igreja do genro e da filha dela. Mas
sabe, não bateu assim. Eu achei assim, nossa, não está legal, não gostei. A mãe dela, que hoje já Deus recolheu, num culto que teve lá, eu estava naquele dia, acho que era dia das mães. Aí no final todo mundo deu as mãos, começaram a orar. Aí todo mundo orando ao mesmo tempo, aquela gritaria, e eu estava acostumado na igreja católica, é um silêncio na hora de orar, né? Aí eu falei, nossa, eu não consigo orar essa barulheira toda, como é que eu vou orar? Para mim não dá isso aqui está tudo errado. Aí quando acabou o culto, a mãe dela olhou para mim, a paz, irmão. Aí eu abaixei a cabeça, nossa, já está até me chamando de irmão. Mas, tudo bem, passou. E aí passaram vários meses ainda. E aí ela, de repente, conheceu a Cláudia Bonfim, que tinha na época uma célula. Ela começou a ir lá na célula, foi indo na célula. E ela chegava para mim, vamos lá? Eu falei, não, vai você. Eu não sou muito chegado nesse negócio de crente. E ela foi indo. Até que chegou um dia que aconteceu um monte de coisa, que eu até já contei aqui, a história de um churrasco. Você vê, olha, eu me converti praticamente num churrasco. E as coisas começaram a acontecer. Vim no primeiro culto, estava sentado ali, aceitei Jesus. E muita coisa aconteceu naquele dia. Naquele dia eu já recebi uma revelação do Senhor, algo assim que estava chamando e me mostrando uma cena de eu estar aqui em cima, como eu estou aqui hoje. E eu nem tinha aceitado Jesus ainda, e aquilo já estava acontecendo para mim. E eu tive só uma atitude: Senhor, se é isso que o Senhor quer para a minha vida, faz acontecer. E aí foi indo. Aí eu comecei a ir na célula. Falei para ela assim, quando eu saí lá do churrasco, falei para ela, bem, aquele lugar que você vai de terça-feira que vem eu vou. Ela não falou nada, eu falei. O Espírito Santo, ele faz as coisas acontecer. É como aquela sementinha que está no caminho. Você só não pode matar aquela semente. A pessoa já está no caminho. Trata ela com cuidado. Você que é líder de GCD, quando tem alguém novo no teu GCD, cuida com carinho. Porque ele está ainda no caminho. E o inimigo está doido para não deixar ele seguir. Porque tudo que o inimigo quer é que você não prevaleça no caminho, que você não continue. Ele quer te tirar desse caminho. E aconteceu isso comigo. E aí foi indo. Eu fui fazendo curso e mais curso, e fui estudando a palavra, fui levantado líder de GCD, depois fui levantado supervisor, e há um pouco mais de um ano atrás, fui levantado e consagrado pastor. Para quem não gostava de crente, para quem não queria saber da igreja, hoje eu estou aqui. E o Senhor quer fazer isso com um monte de gente que está lá fora. Teve um exemplo que foi colocado aqui, eu achei sensacional. Eu não lembro quem foi que falou. Não sei se foi o próprio pastor André. Que ele pegou e falou que o cara está lá no bar, bebendo, valente pra caramba, né? Ele grita com todo mundo, ele quer brigar com todo mundo. Aí o cara falou, nossa, esse aí está perdido. Aí o Senhor olha para ele e fala assim, meu, se esse cara tomando umas, ele fica desse jeito, se eu colocar o meu Espírito Santo na vida dele, ele vai ganhar um monte de gente para Jesus. Porque se ele é valente assim com cachaça, se for com o Espírito Santo, sai de baixo, gente. Esse homem vai derrubar tudo. E é assim que ele faz. O improvável, ele faz para confundir os sábios. Aqueles que acham, não, Jesus nasceu lá na região de Belém, né? Jesus em Nazaré. Quando falaram que tinha nascido Jesus, aí falaram assim, não, mas daquela região, o que pode vir de bom daquele lugar? Porque era um lugar muito pobre, muito assim, excluído praticamente. Porque eles achavam que o Salvador, o Messias, ia vir de onde? De um castelo, de uma família nobre, alguém, um cavaleiro, alguém assim. Não, porque o reino dele é de humildade, o reino dele é de misericórdia, o reino dele é de amor, o reino dele é de perdão. E é isso que ele veio para mostrar para cada uma de nós. E é isso que a gente tem que plantar dentro do nosso coração. Tirar o ódio, tirar a raiva, tirar aquela falta de perdão. É isso que a gente vai fazer, o nosso solo fica fértil.
Porque cada vez mais o Senhor vai colocar semente no teu coração. Cada vez mais Ele vai colocar e vai estar regando. Ele vai estar regando. E você vai estar produzindo 100, 60, 30 vezes mais. Então, a nossa atitude, o nosso se purificar, é o que vai fazer a gente conquistar coisas que a gente nem imaginava. Coisas que a gente nunca poderia pensar. Porque as coisas de Deus, elas são novas a todos os dias. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer. Muitas vezes você tem um sonho de algo assim, que você acha que é ótimo. Não dá nada certo daquilo. Mas de repente você vem acontecer algo muito maior que aquilo. Porque já diz, né, que os sonhos dele são muito maiores e melhores que os nossos. E ele trata disso com carinho. Por isso a gente tem que sonhar, sim. Sonhar, sim. Mas entregar o nosso sonho na mão de Deus. Porque Ele vai falar, não, isso é para você. Não, isso não é para você. Mas meu filho, eu vou te dar dando isso. Porque o pai, ele é assim. Todos nós já fomos crianças um dia. E nós pedíamos muitas coisas para o nosso pai. E o nosso pai, a nossa mãe falava, não filho, isso aí não é bom para você. A gente ficava irado. Ficava doido, fazia fusquinha, né? Ia no mercado, pai, eu quero essa bolacha, não vou te dar. Aí você se jogava no chão. Tinha uns pais que era mais brabo, já pegava, dava um corretivo ali no mercado mesmo. Tinha outros que deixavam para chegar em casa. Aí quando chegava em casa, vem aqui, o que houve, pai? Dava uma lambada, falou, você lembra do que você fez no mercado? Aí você ia de novo com ele no mercado e não fazia mais. Hoje, a gente está um pouco permissivo demais, né? Então, acontece muita coisa, porque a gente também não trata. E esse tratamento que a gente dá para os filhos também, você já está tratando o coração dele. Você já está colocando ele no caminho, porque a palavra também diz, ensina o teu filho nos caminhos do Senhor, porque mesmo quando ele crescer, ele não vai se desviar. Você está tratando, você está cuidando do solo do coração do seu filho. Você já está ali preparando, arando, deixando bonitinho. Porque quando ele tiver entendimento, ele já vai estar assim de semente dentro do coração dele. Já vai ter assim de coisa que o Senhor colocou. E aquilo vai germinar, vai prosperar, vai dar fruto. Mas tem gente que ignora isso. Não traz o filho na igreja, não fala de Deus para ele. Aí ele vai na escola, o amigo começa a falar coisas que não são boas. E aí o filho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vai ver, está todo desviado. Está na droga, está um monte de coisa. Por quê? Porque aquele que semeou à noite foi mais rápido do que você. Em vez de você escolher a boa semente e colocar no coração do seu filho, você deixou que aquele que veio à noite semeasse o que não era bom para ele. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente vê aí uma geração perdida, longe de Deus, fazendo atrocidades, barbaridades que a gente nem imagina. Então, meu irmão, minha irmã, essa era a mensagem que eu queria deixar para você. Nós temos que nos purificar, tratar o nosso solo. Se você não está recebendo as profecias ainda, vai arar seu coração. Vai procurar lá dentro, talvez tenha alguma coisa ainda que está mal resolvida. Um perdão, uma desculpa, alguém que você magoou, alguém que você machucou. O teu entendimento no trabalho, muitas vezes como que você lida com as pessoas lá. Dentro da tua casa, como é que você fala com a tua esposa, como você trata seus filhos. Faz uma reflexão. Hoje é o 8º dia do 1º mês. E na palavra dizia, vamos nos purificar. Então nós estamos começando um ano, 2026. Eu tenho certeza que o Senhor está querendo entregar muita semente para cada um de nós. Mas para que ela possa germinar, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Examina teu coração.
examina a tua vida, se prepara, porque o Senhor está assim, para jogar semente na tua vida. Muitas pessoas sobem aqui e profetizam. Ele está fazendo certo, ele é o semeador. Agora, o solo, é vocês que cuidam. Vocês são os agricultores. Se vocês não cuidarem bem do teu terreno, do teu solo, por mais que a gente jogue semente aqui, não vai acontecer nada. E aí depois você vai fazer o quê? Você vai sair da igreja, vai para uma outra igreja, lá vai ter outro pastor, outro preleitor, que vai estar jogando semente, e não vai acontecer nada. Por quê? Porque o solo ainda continua do mesmo jeito. Então, vamos tratar, vamos afofar essa terra, como meu pai fazia, para que a semente bate aqui e se aprofunde, e dê fruto, que é isso que o Senhor quer. Amém, igreja? Então, 2026, eu agora vou lançar a minha semente. Não sei como está o coração de vocês, mas eu vou jogar uma semente. Eu creio que 2026, apesar de tudo que está aparecendo aí na televisão, tudo que o inimigo tem colocado aí para assustar a gente, ele não tem poder, ele é derrotado. Ele não tem mais direito a ir para a graça e a glória do Senhor. Mas nós fomos lavados, redimidos e curados, salvos, perdoados pelo sangue de Jesus. E por esse sangue que foi derramado na cruz, eu quero dizer para você, 2026, se você tomar posse dessa palavra, cuidar do seu coração, tratar o seu terreno, muitas coisas vão acontecer na sua vida, coisas sobrenaturais o Senhor tem para entregar. Só não recebe porque a gente não está preparado para receber. Amém? Toma posse dessa palavra. 2026 é um ano de vitória para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor.